O João traz a informação sobre CPMI, daí Edu, bom dia para Marcon, que já chegou ali para conversar conosco. João, vamos falar sobre o que aconteceu ontem ali no Senado, João? O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, leu ontem o requerimento para a abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, uma CPMI, para investigar os descontos indevidos do INSS. Esse é o primeiro passo para a instalação dos trabalhos que miram esquema de fraudes bilionárias do sistema público da Previdência. O requerimento recebeu 293 assinaturas, sendo 44 do Senado e 249 da Câmara. A instalação da comissão, porém, deve ficar para o próximo semestre, de acordo com o Poder 360. O Congresso entra em um recesso informal até o início de julho, por conta das festas de São João, e deverá retomar os trabalhos com uma agenda apertada até o recesso em 18 de julho. Pitoli. Deixa eu dar bom dia para Maurício Marcon. Marcon ontem ganhou mais um coraçãozinho, né? Ontem. Agora tem. É brincadeira, né? Eu faço print e mando para o Marcon. Olha só, né? Mostrando a minha lealdade a esse companheiro de todas as quartas-feiras por aqui. Mas vamos lá, Marcon, eu vi ontem a tua alegria, né, e a de todos nós com finalmente a leitura e a abertura dessa CPMI. O que vem pela frente na composição, já corre no bastidor o que vem por aí do ponto de vista de presidência, relatoria, isso já foi definido ou não? Conta pra gente, Marcon, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia, Silvio, bom dia, audiência. Obrigado pelo coraçãozinho, sempre importante prestigiar. Marcon, só posicionar, por gentileza. Nós tiramos o contato visual teu com o Olavo para reduzir a probabilidade de bullying. Olavo, não estou vendo ele, né? Eu não sei se é sorte sua, né? O azar o seu. Mas, coloquei uma gravata amarela para não ser objeto de crítica. Hoje ele colocou uma gravata amarela, inclusive, mas a gente está tentando mitigar as críticas, o bullying, né? Porque o Olavo está aqui abatido pelos corredores da emissora e a gente não pode promover tal situação, tá? Então, mas que tristeza, nem ia dar bom dia pro meu amigo doutor Olavo, então bom dia também, doutor Olavo. Bom, eu tô vendo o Silvio e o Pitoli, todos de preto, né, em homenagem ao governo Lula, né, que começou, então, o fim deste governo. Estamos vivendo o fim do governo. Ontem, como tu bem falaste, Pitoli, a gente teve, então, a leitura da CPMI, algo muito importante. Às vezes as pessoas já descrentes, eu super entendo, as pessoas dizem o seguinte, mas vai dar em pizza, não vai dar em nada. Gente, não se baseiem pelo 8 de janeiro. No 8 de janeiro, a oposição basicamente estava numa defensiva, já tinha sido montada toda uma narrativa, o governo tinha projetado tudo, como a gente acredita até hoje que aquilo tenha sido montado. Dessa vez, não. Dessa vez a gente teve uma ofensiva governista de uma forma nunca antes vista para que a CPMI não fosse aberta. Tanto é que nenhum deputado do PT assinou. Isso é algo que chama muito atenção. Inclusive, ontem foram divulgados alguns nomes aí de parlamentares que teriam encampado emendas da CONTAG. A CONTAG, para quem não está ligado, é o sindicato, né, na realidade, a organização criminosa travestida de sindicato, onde o irmão do Lula é o diretor, né? E a gente teve vários parlamentares aí que encamparam emendas no projeto que visava terminar com esses descontos para que esse facilitasse o desvio. Então a gente começa a entender basicamente por que o PT está tão apavorado com esta CPMI. E sobre a questão de relatoria e presidência, olha, o que eu tenho de bastidor é que a presidência deve mesmo se concretizar com o Omar Aziz, mas que a relatoria deve ficar com a oposição. A gente teve alguns nomes aí circulando, nada oficial, né? O Crisóstomo queria ser o relator, ele que começou a colheita de assinaturas para uma CPI na Câmara, né? Então ele que conseguiu essas assinaturas, depois a Coronel Fernanda, junto com a Damares, fizeram a ideia da CPMI, das duas casas, que eu acho que a gente teria mais eficácia com uma CPI só na Câmara, mas a gente tem que considerar também o papel do Senado, que querendo ou não também dá credibilidade à investigação. Então, assim, deve ser da oposição, claro que tem que ter um nome com trânsito, né? Tem que ser algum nome que consiga fazer um trabalho independente, mas o governo está preocupado. Tanto é que ontem, quando foi lida a CPMI pelo Davi Alcolumbre, que inclusive, né, não sei se vocês acompanharam, fez bastante mistério se leria ou não, nos bastidores todos já tinham a comprovação que ele leria ao fim da sessão, mas ele ao longo da sessão ficou ali
fazendo um mistério se leria ou não, até talvez para evitar algumas pressões extras do governo. Quando ele leu, a oposição comemorou muito e o governo bastante abatido. O que a gente tem agora? Como foi lido aqui, a partir de agosto deve-se iniciar a CPMI, eu já pedi para participar, tenho boas chances de estar nessa CPMI, o que é bom também para o ouvinte da Ouro Verde, a gente traz informações muitas vezes de dentro dos bastidores, e quando a gente pensa em quem nós vamos ouvir, vamos comparar com a do 8 de janeiro. A do 8 de janeiro nós ouvíamos aí pessoas muitas vezes ligadas ao Bolsonaro, né, pessoas que foram falsamente acusadas, como depois foi visto, mas desta vez, Pitolli, a gente vai ouvir diretor de sindicato, irmão do Lula, ex-ministro da Previdência. Vocês entendem a diferença que vai ser? Então o governo está bastante preocupado, a narrativa que tudo isso seria culpa do Bolsonaro não colou, as pesquisas mostram isso, deve-se acentuar a questão que o Lula tinha, sim, conhecimento do que estava acontecendo, pelo menos o seu entorno ali, sabia? Poxa, pensa o Lula, pensa comigo, Pitolli, o irmão ganhando um monte de grana, sendo diretor de um sindicato, será que ele não pergunta de onde é que veio o dinheiro? É meio loucura, né? Então, assim, vai ser muito interessante, por exemplo, ouvir o irmão do Lula pedir quanto é que o senhor ganhava. A gente vai poder quebrar as contas dele, o sigilo das contas, de onde é que vinha o dinheiro? Ah, vinha do desconto dos aposentados? Pois é, que legal, né? Então, assim, eu estou bastante otimista com essa CPMI, a gente sabe que vai começar em agosto, mas até o fim do ano os trabalhos talvez avancem para o começo do ano que vem, mas de qualquer forma, além de facilitar o rastreio desse dinheiro para devolver para os aposentados, a gente vai conseguir mostrar ainda mais para o Brasil quem é o PT e quem é a turma do PT. Falou, Lavô. Marcon, nós vemos nossa experiência com o CPMI, você está nos tranquilizando, claro, mas a nossa experiência é sempre que a composição da comissão pode não ser tão favorável. A sua leitura sobre Omar Aziz na presidência, há uma ambiguidade gigante em defender um governo que afunda, né, que até você mencionou a questão do luto, e uma causa popular, né, entre defender um governo que afunda e uma causa popular como é a questão do roubo dos aposentados, roubo do dinheiro daqueles que são frágeis, vulneráveis. Omar Aziz se indisporia com a população em nome dos interesses de um governo, que ele é um homem do governo. Primeiro, não gostei de não te ver, tá? Vocês corrijam isso aí para quarta que vem que eu quero ver. A questão é cuidados com o Olavo não está aguentando mais fazer terapia, psicólogo. Não, o homem dessa idade não aguentar umas piadas, faremos, né? Pelo amor de Deus. Bullying, meu. Vamos lá. Nós somos garotos aqui, pele fina, entendeu? Tá bom. Doutor Olavo, vamos lá. Importantíssima a tua pergunta. Muito importante mesmo. O Ciro Nogueira, presidente do PP, deu uma entrevista que passou meio desapercebido, tenho certeza que pelo Navarro não passou desapercebido. Mas na entrevista ele disse o seguinte, que os partidos terão dificuldades enormes para indicar parlamentares que defendam o governo numa CPI com este assunto. O que ele quis dizer ali? Não há parlamentares dispostos a participarem da CPMI para queimarem seu capital político em defesa do indefensável. Ontem eu conversava com o meu líder, né, o Gambale, que é aí de São Paulo, uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, e ele me disse, olha, Marcon, até agora só tu quer participar aqui pelo Podemos. Quando eu falo, por exemplo, ontem eu conversei com um parlamentar do Paraná destes partidos de centro, um partido bem de centro, e ele é de oposição, um dos poucos do partido de oposição. E ele disse, eu serei indicado para a CPMI. O que a gente tem de horizonte? Eu já venho falando isso há algum tempo. Eu acredito que esta CPMI será composta por parlamentares que não vão se indispor com o seu eleitor, ou seja, não vão querer defender o governo, porque é um assunto... Primeiro que o governo... Vamos fazer um paralelo aqui para a audiência entender com o 8 de janeiro. O 8 de janeiro era um governo começando, uma narrativa que estava extremamente quentinha ainda, de tentativa de golpe, coisa que terminou agora 2 anos e meio depois. O governo tinha um apelo de emendas e cargos, coisa que... agora já diminui esse apelo porque ele se coloca do outro lado a questão política eleitoral. Então é um governo muito fragilizado. A gente viu, por exemplo, na votação do IOF essa semana, só para ter um paralelo, foi a primeira vez em 2 anos e meio que o governo conseguiu menos de 100 votos em uma matéria que ele defendia. Menos de 100 votos, prestem atenção.
Nós estamos falando aí de menos de 20% dos votos dos deputados. Então, o meu prognóstico, quando eu cito o Omar Aziz, no meu entender, é um político que está do lado de quem está no governo. Vamos falar a verdade. É aquele centro e zero ideológico. Ele é dos interesses. E todo mundo está vendo que o governo do Lula vai terminar, e vai terminar com aprovação muito pior do que ele tem hoje. Então, ele já pode fazer uma sinalização aí para um futuro governo, ou a relatoria deve ser mais oposicionista e os parlamentares que ali participarão devem ser mais oposicionistas. Por isso que eu estou bastante esperançoso, primeiro, para a gente reaver esse recurso dos aposentados, que é a prioridade número um, né? O governo que prende aí a Débora, né? O STF que prende a Débora, condena a 14 anos, não fez o mesmo, por exemplo, com o presidente da CONTAG, que é o sindicato do irmão do Lula, que saiu uma reportagem no Metrópolis, eu não sei se vocês já reproduziram aqui, sobre uma mansão de 360 metros com piscina que o irmão do Lula, inclusive, a visitou. Ou seja, poxa, para ter uma mansão de um sítio de Atibaia 2.0, com uma mansão de 360 metros, com piscina, com cavalo, com não sei mais o que, a gente sabe que trabalhando CLT é difícil de comprar, né? Então, assim, tem muita coisa para investigar. O governo perdeu a narrativa completamente. Se não me engano, não sei se foi o Datafolha, alguma das pesquisas colocou que só 8% das pessoas acreditavam que teria sido o Bolsonaro o culpado, ou seja, aqueles que não entenderam bem a pergunta, eu boto assim, né, porque é tão maluca a coisa. Então a gente vai ter que ouvir parlamentar, a gente tem ex-parlamentar, viu, Navarro? Tem ex-parlamentar que apresentou emenda para facilitar o roubo, que a gente pode chamar. Então, assim, é uma celeuma que o governo se meteu. Eu volto a dizer, o governo fez toda a força do mundo para essa CPMI não acontecer. E isso tem um motivo. Tem um motivo porque eles sabem que a narrativa deles vai desmoronar. E eu acho, assim, ó, olhando os índices de aprovação, nós conseguindo expor o que eles faziam com os aposentados, com uma repercussão tão grande como foi esse assunto, eu acho que o governo vai sair ainda menor do que vai entrar nessa CPMI.